a gente fala bastante sobre isso, a questão do acaso, que acaso não existe nunca. Tudo é uma rede perfeita de causas e efeitos. Agora, a gente não deve achar também que tudo é planejado, né? Tem lá sobre o planejamento reencarnatório a série André Luiz, o livro Missionários da Luz, que ele fala do planejamento reencarnatório. Então, existe a atuação do nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal, não é? Uma série de outras questões. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E aí a gente começa a sair do plano caricato do nosso pensamento, da nossa interpretação da verdade, não é? E começamos a ir de maneira mais profunda e mais sutil na interpretação disso tudo. Mas para não estender demais, vamos por partes aqui. Você fala assim, o desencarne é planejado pelo plano espiritual? Sim, nós temos um planejamento, veja bem, um planejamento de como deve ser a nossa vida para o aproveitamento ideal da encarnação. Então, quando nós reencarnamos, já temos uma ideia. Se a gente tem uma certa condição intelecto-moral para saber daquilo antes de vir, a gente é informado de como será. Quando a gente está no estágio muito primário, muito animal ainda, das vivências puramente físicas, vamos dizer assim, quando não há ainda esse desenvolvimento da psicologia e do conhecimento, então o reencarne ele acontece mais na área do automatismo biológico, que não significa também que haja acaso. Automatismo biológico, não há tanta necessidade de um planejamento detalhado do plano espiritual para aquela encarnação, né? De determinado ponto em diante, isso já acontece. Então, quando a gente já tem um mínimo de condição, a gente não precisa ser espírito evoluído para isso, mas quando a gente tem um mínimo de condição para entender, a gente já sabe, muito bem, meu filho, vá para lá. Você vai nascer em determinada condição, em determinada família, vai desenvolver certas atividades profissionais, certas tarefas doutrinárias, se for o caso, e você vai ter certos problemas na sua saúde, circunstâncias da vida, questões financeiras, e você vai desencarnar, por exemplo, com 93 anos de determinado problema físico. Então vai lá, já sabendo, coitado dos planejadores do plano espiritual, que a maioria escorrega, derrapa desastrosamente, não cumpre nada, se desvia e acaba voltando muitas vezes antes da hora, porque não cuida da saúde, né? Porque se prende muito aos vícios, ou então com coisas sem importância, se desvia, acontece um monte de coisa e acaba voltando antes da hora, não é? Então veja bem a tua pergunta. Houve acaso nesta volta antes da hora? Não existe acaso. Foi a consequência do mau uso do seu livre-arbítrio. Não era para você desencarnar nem daquele jeito e nem naquela hora. Você foi porque você se desviou. Entendeu? Ah, mas o plano espiritual deixa? Claro. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Deixa vírgula, porque eles nos orientam, nos inspiram. Nós temos um amigo espiritual principal, fora os outros simpatizantes que estão, não a todo momento, que eles têm muito o que fazer também, mas eles estão nos assessorando, nos inspirando através do sonho, através do pensamento, através dos amigos, através de uma religião, de uma filosofia, através de uma orientação que pode vir de uma maneira até inusitada, no meio da rua, com uma conversa com alguém. Existe um monte de fatores, várias coisas que podem acontecer e que acontecem para nos orientar, para seguir o caminho reto. Mas a gente é cabecinha dura, a gente não quer se desapegar muitas vezes das nossas más tendências, né? Então vai, meu filho, porque isso acaba sendo um fator de aprendizado também. A gente bate a cabeça, chora, se desespera, né, se atrapalha todo e acaba aprendendo. Só que a gente perde tempo, né? E demora mais para alcançar a felicidade verdadeira, que seria muito mais proveitosa, mais rápida, se a gente fizesse as coisas mas tivesse um pouco mais de uma coisa, um termo maravilhoso que se chama boa vontade, né? Então veja como a coisa é complexa e simples ao mesmo tempo. Outra pergunta que você fez aqui. A pessoa pode desencarnar sem querer? Sem querer como? Você quer dizer que não era para ser? Já respondemos, né? Na questão anterior, acho que já fica um pouco mais claro. Pode acontecer de a pessoa simplesmente estar no lugar errado, na hora errada, e aí ela sofrer um acidente, por exemplo, que não estava planejado? Pode, né?
Mas dentro disso, veja bem, cuidado com a interpretação da coisa. Não significa que houve acaso. Como já falamos agora há pouco. Não era para ser daquele jeito nem naquela hora, mas a pessoa se desviou. Os amigos espirituais não podem amarrar a gente. Falar, para de fazer o que você está fazendo, vai, acorda. Né? Eles não podem fazer isso, eles podem nos orientar. Mas a gente tem livre-arbítrio. Então acaba se desviando e às vezes vai embora muito antes do que devia. Existem algumas obras que a gente estudou e que agora vem à memória, contando, você veja, são alguns passos além que a gente dá na compreensão da filosofia espírita e da doutrina espírita. Em que, vamos dar um exemplo aqui. Um jovem de 20 anos. Era para ele desencarnar lá para os 70, 80 anos. Aí ele compra uma moto. Muito bem, meio de transporte. É fantástico, né? Uma maravilha. Uma sensação de liberdade, uma alegria, nada de errado com isso. Mas ele abusa. Ele bebe e vai dirigir. Ou não bebe, mas corre demais, quer se exibir, né? Se deixa levar pelos hormônios que pululam, não quer se controlar, bate, quebra a cara e morre o corpo, desencarna. E aí? Já estava escrito? Não, nem sempre. Se ele não é o culpado direto por aquilo, então realmente chegou a hora. Trata-se de uma prova para a família e para ele. Por razões no passado reencarnatório. Mas se ele faz um monte de besteira, bebe, corre demais, tal, e vai embora, então ele causou um desencarne antes da hora e sofrerá as consequências disso, porque um desencarne por um acidente, no auge da juventude, com um espírito pouco evoluído que, portanto, está mais ligado à matéria, o sofrimento é tremendo. Porque o rompimento do perispírito com o corpo físico é violento e existem reflexos muito fortes. O espírito não consegue se desprender facilmente. Ele sente os reflexos da dor física, geralmente por muito tempo. Veja bem, cuidado, porque existem casos e casos. Estou dizendo de uma maneira geral. Então todo esse sofrimento é a consequência também do mau uso do livre-arbítrio e acaba funcionando como fator educativo contra a imaturidade e a rebeldia daquele espírito. Então é claro que essa dor, por mais intensa que seja, sendo temporária, ela vai ter a sua função educativa. E aí, se for realmente aproveitado, vai ser fator de crescimento para esse espírito e de evolução. Não é? Então, novamente, entendemos aí que não houve acaso. Aí você pergunta assim, se um espírito encarnou para cumprir determinadas tarefas e resgatar dívidas com certos espíritos e ainda se aperfeiçoar espiritualmente, minha dúvida é a seguinte, se esse espírito conseguiu cumprir tudo isso, não é chegada a hora de desencarnar? Alguém pode continuar encarnado mesmo depois de ter cumprido com as suas obrigações? Não seria como se ela ficasse à toa, esperando o quê? Veja, existe também um outro termo que se chama moratória espiritual. Nós viemos com o planejamento de desencarnar um pouco cedo, digamos 50 anos. Porém, do 0 aos 50, a gente tem um empenho tão grande na superação das nossas más tendências. Nós temos uma boa vontade maravilhosa nesse processo. Nós fazemos o bem, nós perdoamos, nós fazemos a caridade, nós ajudamos o próximo, a família ou os desconhecidos de uma maneira tão prodigiosa. Não somos santos, mas nos esforçamos para isso, não para ser santo, mas para fazer o bem, para superar nossas más tendências, que o plano espiritual, já sabendo dessa nossa possibilidade, verificando
durante a reencarnação, o aproveitamento dessas oportunidades todas, e quando não há oportunidade, nós criamos, dentro do possível, que o seu período de vida física na Terra é estendido para mais 5 anos, 10, 20, 30, 40, se for o caso. Então, ao invés de desencarnar aos 50, ele vai até os 60, 70, 80 e fica. Ele recebeu uma moratória para ficar mais tempo. Então, nós vemos, mais uma vez e sempre, a justiça divina, não é? Nos concedendo tudo de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos e palavras, que também são ações, são atitudes. Então você veja a matemática e a justiça divina. Inclui aí também nessa moratória, muitas vezes, a atuação da oração das mães. Deus ouve as mães, não é? Que nos auxiliam muito além do nosso merecimento. Então, muitas vezes, pela prece das mães e de outras pessoas que nos são simpáticas e nos querem ajudar, há uma intercessão divina e dos amigos espirituais para que o espírito fique mais tempo e aproveite mais da sua vida aqui no plano físico, que é sempre uma bênção. Nós conhecemos vários casos de pessoas que tiveram moratórias. Eu mesmo já tive. Nós não sabemos os detalhes de muitos casos, mas nós percebemos que, às vezes, mesmo quando a gente não tem o merecimento, existe uma função, existe uma razão para que esse tempo seja estendido. Mas não é para a gente ficar se deleitando aqui de maneira vazia e egoísta. É para ser útil para os outros e para nós, a nossa economia evolutiva. Então veja que isso também deve ser levado em consideração.